Aprender é construir significados e ensinar é oportunizar essa construção. Eu sou o Rodrigo Martins e esse é o canal Contexto, um canal de conhecimentos pedagógicos. Você já ouviu falar em metodologia ativa na universidade? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse conceito e discutir juntos aí. Você pode deixar os seus comentários aqui embaixo no canal e deixar um link, um like e se inscrever também. Metodologia ativa vai partir da seguinte base. É muito comum você ouvir os alunos dizerem que não estão conseguindo aprender e assimilar o conhecimento dentro do método tradicional, que não conseguem ter bom aproveitamento. Bom, essa é a base da metodologia ativa. Por quê? Porque cada pessoa é única, aprende num tempo e de um jeito. E a metodologia ativa ela vai partir desse contexto, dessa ideia, de um trabalho menos expositivo por parte do professor e mais interativo, mais participativo, um trabalho onde os alunos trocam informações uns com os outros e com o professor. Dentro de uma perspectiva da metodologia ativa, seria algo meio que o professor faz a apresentação da competência, porque a metodologia ativa não trabalha com disciplinas, mas sim com competências para se chegar às habilidades. E aí, qual que é a diferença de competência e habilidade? A competência é o saber como, né? E a habilidade é o saber fazer. Ou competência é o saber saber, ou saber como, né? Digamos que alguém está sendo alfabetizado, o indivíduo está sendo alfabetizado, e ele aprendeu a ler, aprendeu a decodificar, não é? Aprendeu a ler e a escrever, mas não consegue fazer uma boa interpretação de texto. Significa que ele adquiriu a habilidade de ler e escrever, mas não a competência para a interpretação do texto. Eu acho que seria um exemplo bem legal esse aí, para poder elucidar bem a questão. Então a competência é a capacidade, é o saber como, é o saber saber, e a habilidade é o saber fazer. O professor partiria do seguinte princípio, apresentando as competências, a proposta dentro dessa metodologia ativa, buscaria fazer uma avaliação entre os alunos para saber quais seus sonhos, quais suas necessidades, o que eles gostariam de aprender. E uma vez que eles digam o que gostariam de aprender, começa a se levantar os questionamentos. Como isso que vocês gostariam de aprender hoje se relaciona com o conteúdo da competência, com o conteúdo a ser abordado, não é? Vão partir dessa ideia de correlacionar aquilo que eles querem aprender com aquilo que se pretende como proposta. Por quê? Que ainda precisa do professor. E vamos sempre precisar do professor. Porque com esse tutor, com esse facilitador, com o professor, a pessoa que está buscando adquirir as competências e as habilidades vai aprender a fazer isso de uma maneira mais correta, mais apropriada, não é? Vai ter mais norte. Essa é a ideia, para o professor conduzir essa busca e esse conhecimento que vai sendo adquirido. Existem vários métodos para se aplicar aí a metodologia ativa. Um deles é a sala de aula invertida. Imagina exatamente o que a expressão está dizendo. Sala de aula invertida. Imagine uma situação onde os alunos vão para casa, assistem vídeos, leem texto, discutem com os colegas e voltam na sala de aula só para discutir o que foi aprendido, o que foi assimilado com os professores e com os colegas. Isso seria uma maneira de otimizar inclusive o tempo do professor. E aí, quando se fala em metodologia ativa e sala de aula invertida, uma situação muito importante é investir na formação do professor e na mudança de paradigma, porque o professor precisa ser convencido que isso vai ser bom, vai ser benéfico para ele e para o aluno, e que isso vai otimizar o tempo dele enquanto essa pessoa que possui o conhecimento, que possui esse conteúdo todo e que vai fazer uma gestão do conhecimento agora adquirido pelos alunos. Isso é muito importante. Então, a mudança da mente, a mudança da mentalidade é muito importante e é preciso trabalhar isso com formação de professores, oficina de capacitação. E também é preciso que haja reconhecimento. Os professores precisam ser reconhecidos, tanto profissionalmente como financeiramente falando. É preciso que a sociedade entenda isso e também tenha uma ação, um trabalho
de reconhecer a importância do papel do professor. Esse professor precisa se sentir valorizado para comprar essa ideia, para se envolver com isso. Agora, umas outras situações muito importantes para que a sala de aula invertida funcione e as metodologias ativas, entre elas está boa conexão, o ambiente tem que ter uma boa internet, você precisa saber se esses alunos têm acesso a esse material quando estão fora desse ambiente. Quando estão em casa, eles têm um computador, têm uma boa conexão, é possível se desenvolver isso. Então é preciso também que haja os meios tecnológicos adequados para que se ocorra uma sala de aula invertida e uma metodologia ativa. Isso é muito importante. Agora, sala de aula invertida ou metodologia ativa não significa dizer que agora o aluno vai assistir videoaula e depois vai vir conversar com o professor. São vários os métodos que podem ser utilizados, vários os mecanismos, como gamers e várias outras coisas que podem ampliar o acesso ao conhecimento. Tudo que for ampliar o acesso ao conhecimento é válido para a metodologia ativa, jogos, tudo. E para a sala de aula invertida. Isso tudo é fundamental, isso tudo é muito importante. Então o princípio é que o aluno deixa de ser um agente passivo, no sentido que só ouve, e passa a ser um construtor do seu próprio conhecimento, com o auxílio do professor e dos colegas. Assim ele vai aprender muito mais, vai conseguir reter muito mais conhecimento. E é uma maneira também de você trabalhar os problemas em sala de aula, mas problemas reais. O que aquela competência, o assunto abordado tem a ver com a realidade? Eu gosto de citar alguns exemplos. Quando se fala em filosofia da educação, você imagina que vai trabalhar o filósofo que disse que não se pode pisar 2 vezes no mesmo rio. É preciso aliar esse conceito, essa filosofia, essa máxima, ou as várias outras teorias de retórica e outras coisas mais que são abordadas dentro da disciplina, numa questão vivencial, como que aquele aluno vivencia isso. E assim como sociologia, por exemplo, sociologia da educação, estudar os teóricos é sensacional, é importantíssimo, mas nem todo mundo acha interessante igual ao mesmo tempo. Por isso é preciso trabalhar os conceitos de Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim numa perspectiva atual. Como que aquilo está lidando, como que a visão da cultura, da sociologia, vai afetar ele agora, para que então ele busque saber que os clássicos já falaram sobre aquilo. E trabalhar desde os clássicos até sociólogos mais contemporâneos que usaram terminologias mais acessíveis e que às vezes está na boca da sociedade. Por exemplo, sociólogos como Bauman, Zygmunt Bauman, quando ele vai falar o seu conceito líquido, né, de medo líquido, amor líquido, vida líquida. Então, falar dos clássicos, mas usar os contemporâneos. E assim, em disciplinas como psicologia também. Tem algumas pessoas que quando se fala em Freud, em Jung, ou Erickson, ou qualquer outro teórico aí da psicologia da educação, ou comportamental, que seja, Vygotsky, Piaget, é o vilão de algumas pessoas. Mas por quê? Eu sou um defensor de que precisa se ter muita teoria, precisa se trabalhar muito a teoria, muito mesmo. Acho que a formação teórica é crucial para os professores, uma boa formação teórica, porque a minha prática é resultado da minha base teórica. Portanto, é preciso trabalhar isso, mas trabalhar de uma forma que como que aqueles conceitos passados na psicologia se relacionam com a vida desse meu aluno, inclusive com o cotidiano da sala de aula ou fora dela. Não é? Então, uma metodologia ativa na universidade seria uma metodologia que trabalharia mais com o conhecimento que eles adquiriram fora da sala e que agora vem trazer para a discussão nesse momento da sala. Por exemplo, quando se fala em didática, por exemplo, claro que há o conceito, há a explicação dos métodos, desde os tradicionais aos mais atuais. No entanto, é preciso perguntar para esse aluno e deixar ele se expressar, né? Antes de dizer certo ou errado, deixar ele abordar, ou como você daria essa aula, como você gostaria de dar uma aula. Aqui eu estou falando, claro, de conhecimentos pedagógicos, formação de professores. E então vir introduzindo conceitos e apresentar para ele esse leque de possibilidades, e essa gama de assuntos, sem dizer que o método dele está errado, ainda que de repente ele goste de um método tradicional. Outra coisa importante dizer é que uma aula expositiva nem sempre é sinônimo de aula tradicional. Nem sempre isso quer dizer a mesma coisa. Inclusive, toda aula é importante que haja um momento de uma aula expositiva do professor.
Não é? E aí é o professor que vai avaliar, observar isso na sala, se é melhor isso na introdução, no meio, no final, ou daqui a um tempo, que é quando ele vai fazer aquela exposição realmente teórica do que realmente é aquela competência, do que realmente trata aquela proposta, lançando mais luz. Mas talvez ele não seja interessante nem ele chegar e dar essa aula expositiva, mas chegar no momento, conversar, ouvir e quando julgar mais oportuno, fazer aquela exposição do que de fato é aquele assunto, inclusive sugerindo literaturas e textos interessantes. Uma leitura prévia, gostosa, interessante, que passe por aquela questão que se quer abordar, mas que trate de coisas atuais, vai fazer com que haja mais discussão entre esses grupos fora, para que quando retornarem para a sala, voltem de maneira mais interessante, atuante, discutindo aquele ponto. Eu, por exemplo, acredito que a melhor maneira de se avaliar, quando se fala no quesito avaliação, seja observar realmente essa participação que vai acontecendo a cada aula, cotidianamente, como se dá um envolvimento, como se dá a leitura do texto, a explicação do texto, pelo que cada um demonstrou interesse. Demonstraram interesse? Como é que está acontecendo? Essa revisitação do professor no método e se for preciso mudar. Então, acredito que por hoje é isso, para o vídeo não ficar muito grande. Esse é o canal Contexto, eu sou o Rodrigo Martins. Esse vídeo comentado de hoje é sobre metodologia ativa e sala de aula invertida, tendo como principal ator o aluno, como construtor, como protagonista do seu conhecimento e dessa sua formação acadêmica. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aqui embaixo, recomenda o canal, um forte abraço.